Olá pessoal, no nosso último programa nós conversamos um pouco sobre alguns temas ligados a direito empresarial na área médica. Nós falamos da necessidade de inscrição da empresa junto ao Conselho Regional da circunscrição onde está sediada a empresa. Nós falamos da necessidade de se manter atualizado o cadastro, o pagamento de anuidade, né, de taxas para o Conselho Regional. Nós falamos também que a pessoa jurídica é uma abstração, né? Ou seja, a construção dela é legal. Ou seja, ela tem data de fundação, que corresponde à data de nascimento de uma pessoa física, né? Mas ela funciona independentemente dos seus sócios. E também falamos que a empresa médica ela pode ter sócios não médicos. Não tem nenhuma obrigatoriedade legal de que existam pessoas que são formadas em medicina nos quadros societários dessas empresas médicas, do consultório, hospitais, clínicas e por aí vai. Mas existe uma obrigatoriedade de ter uma pessoa que é a responsável técnica por aquele estabelecimento. E essa responsável técnica tem que ser médica. Então, vamos voltar a falar sobre a Resolução 1980 de 2011 do Conselho Federal de Medicina, que ali está falando que são as regras de cadastro, de registro, sobre a responsabilidade técnica referentes às empresas médicas. Os responsáveis técnicos, eles são médicos, por quê? Porque mesmo que as empresas sejam obrigadas, as empresas médicas sejam obrigadas a serem registradas junto aos conselhos regionais de onde elas estão sediadas, essas pessoas não precisam ser médicas. As empresas devem responder eticamente às resoluções emitidas, né, pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal de Medicina. Então, para isso, eu preciso ter um responsável técnico médico que irá responder pela empresa, apesar dele não ser sócio necessariamente da empresa médica, mas ele que vai responder sobre questões de publicidade, sobre questões referentes à falta de pagamento de alguma taxa, de regularização documental, né, alteração de contrato social, esse tipo de coisa. E hoje a gente vai falar basicamente da responsabilidade técnica das empresas, que está no artigo 9º ao artigo 12 da Resolução 1980 do CFM, que diz assim: o diretor técnico responde eticamente por todas as informações prestadas perante os conselhos federal e regionais de medicina, ou seja, o responsável técnico ele não é sócio necessariamente da empresa, então ele só vai responder eticamente ao Conselho Regional de Medicina. Ele vai ser o elo entre a empresa médica e os conselhos federal e regionais de medicina. Tá? O artigo 10, a responsabilidade técnica médica do que trata o artigo 9º somente cessará quando o Conselho Regional de Medicina tomar conhecimento do afastamento do médico responsável técnico mediante sua própria comunicação escrita por intermédio da empresa ou instituição onde exerça a função. Vale dizer que, muitas vezes, o médico não trabalha necessariamente na empresa, o que por si só constitui aí um problema. Mas o que pode acontecer é do médico acabar sendo afastado, né, ou pedir para sair da responsabilidade e tudo mais. Só vai terminar
só vai cessar a responsabilidade técnica desse médico quando ele fizer um requerimento lá no Conselho Federal, no Conselho Regional de Medicina, onde está sediada a empresa, falando, olha, eu não sou mais responsável técnico dessa empresa. Aí a empresa vai estar sem essa cobertura e pode sofrer as sanções trazidas no artigo 8º que eu falei no programa anterior. Tudo bem? Vamos lá. Artigo 11. A empresa, instituição, entidade ou estabelecimento promoverá a substituição do diretor técnico ou clínico no prazo de 24 horas contadas a partir do impedimento, suspeição ou demissão, comunicando esse fato ao Conselho Regional de Medicina em idêntico prazo, mediante requerimento próprio assinado pelo profissional médico substituto, sob pena de suspensão da inscrição e ainda a vigilância sanitária e demais órgãos públicos e privados envolvidos na assistência permanente. Vamos lá. Pode acontecer do médico responsável técnico ser afastado das suas atividades por algum problema ético, por exemplo. Ele foi condenado num processo disciplinar de suspensão, por exemplo. Pode acontecer sobre as penas, né? As penas lá dos procedimentos éticos que podem acontecer com o médico de suspensão, cancelamento até da própria inscrição. Então, nesse caso, as empresas médicas têm 24 horas para substituir, sob pena de encaminhamento, de suspensão da inscrição, como eu disse, né, do que está descrito no parágrafo 8º, e também de comunicação disso à vigilância sanitária, por exemplo, porque o médico ali também está anotado na vigilância sanitária como responsável técnico da instituição. Artigo 12. Ao médico responsável técnico, integrante do corpo societário da empresa, instituição, entidade ou estabelecimento, somente é permitido requerer baixa da responsabilidade técnica por requerimento próprio, informando o número do CRM do substituto naquela função. No caso do médico responsável técnico também ser sócio da empresa, né, da instituição, a entidade, né, somente é possível fazer a substituição, tá? Requerer baixa da responsabilidade técnica por requerimento próprio, informando o número do seu substituto. Então, a empresa, nesse caso, não pode deixar de ter um responsável técnico quando ela tiver um médico na composição societária dela. Então é importante observar essas situações porque, eticamente, o responsável técnico responde aos conselhos regionais e federal de medicina sobre qualquer questão envolvendo a legislação ética da profissão, tá? Ele não responde civil e penalmente, né? Mas ele responde eticamente aos conselhos por conta de uma inobservância ética da empresa. Por isso que é importante que o responsável realmente seja uma pessoa atuante na empresa e que ele possa ter poder de gerência para poder resolver qualquer problema, porque é o dele que vai ser ele que vai ser responsabilizado perante o órgão de classe. Tá ok? Nos próximos vídeos e nos próximos programas, nós vamos conversar sobre algumas questões empresariais que envolvem a empresa. Vou dar um spoiler aqui, como se diz hoje. No caso de médicos que não fazem parte do corpo clínico, mas acabam trabalhando na clínica mediante algum tipo de vinculação, seja CLT ou seja por aluguel de sala, como que se deve fazer, né? Nós já falamos no programa passado que esses médicos precisam fazer parte, ser inscritos, né, como corpo, os seletistas, né, aqueles que têm vinculação trabalhista, eles precisam fazer parte do corpo clínico, mas como fazer isso, né? E também vamos falar sobre a questão da locação de sala, locação de centro cirúrgico, dessas situações e a responsabilidade da clínica em relação ao profissional que só tem esse vínculo de locação, de uso. Tá ok? Forte abraço, até o próximo programa.